Sério. Entrevistas, debates e os assuntos mais relevantes da semana. Fique ligado. Programa Papo Sério com o pastor Davi José. Quarta às 10 da manhã. Estamos de volta, é o Papo Sério, e agora recebendo a advogada trabalhista, né, especialista em direito do trabalho, a doutora Gisele Paixão, né, que já está aqui. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Um grande prazer tê-la aqui no nosso programa. Nós vamos falar sobre o desafio do trabalhador na pandemia. Que tema, hein? Esse é um tema que vai render muito, né? Como manter o emprego? Como manter os seus direitos e benefícios, né? Buscar lugar ao sol. Essa luta tem sido muito difícil e esse é o tema de hoje, né? No Papo Sério, nós vamos até o meio-dia. Fique conosco, vai ser um programa muito interessante. E você pode participar. Ô Márcio, como é que faz para participar? Bom, você pode mandar sua mensagem pra gente, 11-2081-0475, também nas redes sociais aqui do Papo Sério, do programa Papo Sério, que vem toda quarta-feira, e ainda nas redes sociais da Rede Rádio RBC. Uma alegria poder falar de trabalho no mês do trabalho, certo, pastor Davi? Maravilha, mês de maio, né? 1º de maio, comemorando o Dia do Trabalho. Bom, eu acho que temos que começar pelo tema, né? Sim. Os desafios do trabalhador e seus direitos, né? Só que aqui vamos começar só com metade, né, da pergunta. Qual é o desafio que a senhora enxerga hoje para o trabalhador? Atualmente a gente tem milhares de pessoas desempregadas, né? Então o primeiro desafio diz respeito a conseguir um posto de trabalho. O segundo é a manutenção desse posto de trabalho, porque infelizmente a gente passa pelas ruas, o que mais se vê são placas aluga-se, né? Então os postos foram fechados e isso faz com que se dificulte o próprio acesso ao trabalho. E as pessoas procuram outros meios, como por exemplo o trabalho informal, né? Que nessa era do empreendedorismo muito se fala desse tema. Então, existem vários desafios, né? Primeiro, encontrar um trabalho, se manter nesse trabalho e ter seus direitos assegurados. Porque tá mudando a forma, né? Tá mudando o jeito de trabalhar. A gente sabe e se fala muito no tal do home office, né? Eu sempre, quando cito aqui, eu lembro do meu filho, porque ele tá trocando de apartamento e por enquanto ele tá trabalhando na minha casa. Saindo de um apartamento pequeno, mas quem trabalha com home office trabalha com home office, muda muito a forma de trabalhar. E eu estou olhando o meu filho trabalhar. Eu trabalhei numa empresa por 35 anos no tradicional. Sabe que eu sinto uma alegria tão grande? Porque eu acho que eu não daria conta hoje, Márcio, de trabalhar como meu filho trabalha. Não daria conta. Você não tem tempo nem para ir no banheiro, né? Realmente. Né? E o computador fica ali logado. Doutor, como é que a senhora vê isso, né, para o trabalhador? Qual é o peso, né? Quais são aí as mudanças em relação a esse home office? Primeiramente, juridicamente falando, o home office já era autorizado pela nossa legislação desde 2001. Veio a reforma trabalhista legitimando de fato, de direito, pode contratar em teletrabalho. E aí junto a essa questão, porque o teletrabalho ele não tem controle de jornada, ele é excluído pela CLT. Isso quer dizer que você pode trabalhar 24 horas por dia. Eita! Só que tem trabalhos que o empregado loga no sistema da empresa. Sim. E a empresa consegue controlar a jornada. Então, nesse caso, a jurisprudência, os juízes trabalhistas entendem que aí há controle de jornada, portanto, se extrapolar a 8ª hora diária ou 44 semanal, vai para a hora extra. Porque é a forma de controle para os dois lados, né? Exato. Os dois lados. E eu sou professora de Direito e houve um impacto muito grande, né? Porque nós tivemos que adaptar para as aulas online. Isso ajudou, de certa forma, no sentido de ter muita matéria, porque você fica 4 horas falando, quando você está no presencial, o que falta realmente é o calor humano. Sim. Porque no online você tem que dar muita matéria, tem que aplicar muito conteúdo, né, para dar as 4 horas de aula. Então isso faz com que tenha mais excesso de trabalho, involuntariamente. E no próprio trabalho também, que eu vejo, que eu só acompanho do meu filho, porque primeiro você tem que estar logado. Então, já estão controlando. Você está ali, e normalmente ele não está sozinho. Não é que ele está trabalhando lá e em algum momento, sim, ele está trabalhando uma planilha, ele está trabalhando alguns dados, mas como ele é o gerente e ele foi promovido na pandemia,
no ano passado, né? E já vai quase fazer um ano agora. Eu acho que já fez um ano, fez agora em abril, acho que fez um ano. Ele nem tinha conhecido a equipe dele assim presencial, foi conhecer depois e tal. Porém, tem uma coisa interessante aí. Porque na área gerencial se faz muita reunião. Então ele está de uma reunião na outra. Ou é uma reunião aqui do Brasil, ou é da América Latina, às vezes é fora, às vezes é França, às vezes é Estados Unidos. Isso é uma loucura, né? E como é que a senhora, olhando para frente, o que a senhora enxerga? Isso vai continuar assim ou isso pode mudar? Olha, de acordo com as pesquisas, inclusive as grandes empresas de tecnologia como o Google já se posicionou que pretende retomar o presencial. Porque chega um ponto que não dá mais. Precisa Exatamente, vai ter esgotamento, vai né? ter esgotamento. Então precisa haver, mas isso vai se dar de forma gradativa, né? Eu penso que nesse primeiro momento, as pessoas que estão fora do cenário de risco, da idade de risco ou dos aspectos pessoais, né, podem retomar. E posteriormente, nós todos. Eu acho que lá para o ano que vem haverá essa mudança. E assim, as funções que puderem ficar no home office e a empresa verificar que é vantajoso, porque em pensar de não ter uma instalação gigantesca para ter um monte de gente também é um impacto importante que a empresa tem que levar em consideração. Vai sobrar muito lugar aí para alugar. Vai sobrar, sem dúvidas. E quer ver uma coisa? Fuso horário. Porque quem trabalha com... Você já viu isso, Márcio? Quem trabalha com vários países, né? Quem trabalha local tranquilo. Mas imagina, o meu filho, ele fala com alguém que é de Singapura. Qual é o horário do lado de Singapura? Você já pensou que loucura? Realmente é algo muito diferenciado, né? É porque a tarde aqui é de manhã lá, né? Então você tem que entrar mais cedo para pegar o final do turno dele lá, né? Ou fazer reunião, sei lá, à meia-noite, que lá ou 11 horas, que lá vai ser da manhã, né? E aqui à noite. Mas isso é uma loucura. E isso está previsto, ou já tem alguém estudando para colocar isso como previsível na nossa lei, nos direitos do trabalhador? Como eu disse, essa relação do teletrabalho, a CLT veio no artigo 62 excluir eles do controle. Mas se há possibilidade de controle, a empresa tem que ponderar, né? Eu acredito que se for movida uma ação trabalhista e o juiz verificar essa questão de ter que acordar muito cedo e dormir muito tarde para atender demandas da empresa, vai ser reconhecido o direito às horas extras. Mas não é estranho eles tirarem esse... Tinha que ter o controle. Você não concorda? Porque se você faz qualquer análise, você vai ver que o trabalhador não vai trabalhar 24 horas. Sim. É uma loucura isso. Isso já não está previsto, para mim é outra loucura. Pois é. Na verdade, é uma meia proteção, porque a reforma trabalhista, ela trouxe muitas mudanças no nosso cenário, né? Inclusive, nós tivemos um grande boom de ações em 2016. Quando entrou em vigor em 2017, 2018, as ações diminuíram e agora, com a pandemia, aumentou a quantidade de ações, né? E eu acredito que esse vai ser um dos temas aí das próximas ações trabalhistas, sem dúvida. A gente pode falar um pouquinho dos empregos que estão acabando e dos empregos que estão surgindo, porque os postos de trabalho estão mudando, né? Sim. Né? A senhora tem assim, algum relato, assim, por exemplo... Né? De vez em quando eu vejo assessorista ainda em algum elevador, mas seria aí um cargo que não existiria mais. Tem outros, né? A senhora poderia citar alguns para mim? Com relação até mesmo aos professores, né? Porque atualmente, se for fazer uma pesquisa, principalmente na universidade, 90% dos alunos preferem as aulas online. Eu não sei se é porque eles ficam dormindo com a câmera desligada. É verdade. Mas, enfim, eles preferem. Então, eu não sei... eu acredito que essas empresas que adaptaram ao home office vão adotar um sistema híbrido, né? Eu também acredito nisso. Vai ser presencial, o remanescente online, para ponderar os custos, né? Porque eu tenho certeza que diminuiu os custos das empresas que não têm que arcar com o espaço dos funcionários. Tá. E tem os empregos que estão surgindo novos também, sim, não tem? Né? Porque se estão acabando alguns, né, estão aparecendo outros. Quer dizer, a necessidade de reinventar. Sim. Né? Hoje, quem tem uma função, dependendo da função que estão, precisa se estabelecer nisso, né? Se reinventar. O
o que mais a gente pode estar falando sobre os direitos na pandemia? Pelo que eu vi, eles tiraram essa parte de controle. O que mais afetou a pandemia com os direitos dos trabalhadores? Muitas questões eu poderia pontuar, mas uma delas que é bem impactante foi com relação às verbas trabalhistas, né? Porque muitas empresas, infelizmente, fecharam as portas. Em decorrência disso, demitiram funcionários. E aí, nós tivemos até o ano passado um episódio do nosso atual presidente que mencionou lá que seria aplicado o 486 da CLT, que diz respeito à responsabilização do Estado perante as verbas trabalhistas. Só que não é bem assim, né? O que o artigo assegura é que o pagamento da indenização, que corresponde à multa de 40%, seria arcado pelo ente público que deu ensejo ao fechamento da empresa e, consequentemente, ao fechamento dos postos de trabalho. E essa questão eu até defendia, até fiz vários conteúdos nesse sentido, porque eu entendo aplicável, só que a justiça aqui, principalmente de São Paulo, a Justiça do Trabalho, entende que não é fato do príncipe. Então, se a empresa fechou as portas por causa da pandemia, demitiu seus funcionários, ela tem que arcar sozinha com os custos. Esse é o posicionamento dos julgados aqui da Justiça do Trabalho. Quer dizer, se a empresa fecha aqui, ela é obrigada a pagar todo o ônus da demissão. Sim. E o outro dividia com o governo? Dividia com o governo a multa do... Porque a pandemia, na verdade, não é culpa de ninguém, né? Não é. Não é culpa de ninguém. Mudou os contratos de trabalho. Me falaram da carteira verde e amarela, né? O que é essa carteira? Na verdade, essa carteira ela não está mais vigente, né? Porque foi revogada, não houve a renovação da medida provisória, mas era uma possibilidade de se contratar na informalidade, né? Legalizar a informalidade das pessoas que trabalham fazendo bicos e trabalhos esporádicos, que nós já temos um modelo similar, que é o trabalho intermitente, que ele é legalizado, que é plenamente possível, onde a empresa registra a pessoa e só contrata e só chama ele quando tem demanda. Se não tiver demanda, ele não recebe, ele recebe pelo que ele desempenha. Hoje é plenamente possível, nós temos... Mas como é que chama esse modelo? É o contrato de trabalho intermitente. Que não tem nada a ver com o contrato, que é o tal do MEI. Não. O MEI aí já entra como empresário, né? O MEI arca com os custos do seu negócio, tudo isso. O intermitente não, ele é um empregado, só que ele só vai trabalhar no dia que ele for convocado. Tem que ser convocado com antecedência para poder dar certo dele. E quais são os custos desse modelo? Então, é igual ao do registro normal? Os custos, ele tem que receber todos os direitos, só que ele só vai receber quando trabalhar. E a periodicidade de pagamento tem que ser dos 30 dias. Suponhamos que ele trabalhou 2 dias nesse mês, dia 5, ele tem que receber pelos 2 dias, e esses 2 dias vai ter o acréscimo do 13º das verbas inerentes àquele período trabalhado. Esse é um modelo de contrato que é muito utilizado por uma grande varejista nacional, que inclusive foi objeto de apreciação lá pelo TST, que validou, falou, não, está correto, pode usar. Porque o intermitente, a natureza da atividade não pode ser permanente, ela tem que ser um momento que tem um boom de vendas, por exemplo, eu contrato intermitente. Eu não posso contratar para demandas rotineiras. Só que, de acordo com essa decisão do TST, muitas empresas têm contratado por causa dessa liberação. Então, quer dizer, ele não precisa do funcionário 5 dias na semana, ele precisa de 3. Sim. Ele pode estar dentro desse modelo. E ele tem prazo para se cumprir isso? Diz assim. Ele pode trabalhar vários anos? Vários anos, é indeterminado. E é registrado em carteira? Registrado em carteira. Interessante esse modelo, né? E tudo isso está sendo gerado por causa da pandemia, né? De certa forma, a pandemia meio que fez eclodir, porque esse modelo ele veio com a reforma trabalhista de 2017. Na verdade, as nossas leis trabalhistas precisam de uma reforma mesmo. É tudo de 1940, né? Onde a gente sempre via isso como o patrão ser paternalista. Como é que a senhora vê isso? Então, esse modelo de paternalismo, ele vem realmente de anos atrás. Hoje, o empregado, embora ele seja partícipe suficiente, eu não posso negar isso, ele conhece algumas questões, ele não consegue, obviamente, negociar diretamente com o seu empregado, o seu empregador, por essa razão tem que ter aí os sindicatos, tem que ter aí outras
pessoas para negociar, mas essa questão, essa figura já não é tão mais presente como antigamente, né? Por isso que a reforma trabalhista veio com esse intuito de tornar menos problemática a relação, menos patriarcal. Isso, mas e o custo? Como é que fica? Eles mexeram no custo? Porque realmente é caro contratar no Brasil. No custo efetivo, não, né? O que se trouxe foi essa modalidade, por exemplo, do intermitente, que reduz, consequentemente, o custo, permitiu a jornada parcial de trabalho, que antigamente nós tínhamos algumas categorias que poderia trabalhar em jornada parcial, hoje qualquer um pode, desde que faça um ajuste. Então, essas questões favorecem aí a redução dos valores, eventualmente. E eu lembrei agora das domésticas, né? Porque normalmente, às vezes, você não precisa de um trabalho, né? Uhum. E aí o que acontece? Você precisa de alguns dias. Sim. E de repente você fazer dessa forma, você fica legalizado, né? Ela consegue ter os direitos Sim. dela e você não precisa tê-la todos os dias, ou 3, 4 vezes na semana. E quando ela tem o registro com um, ela pode ter com outro? Pode. A CLT não veda, na verdade ela não traz a exclusividade. Então eu posso trabalhar para uma empresa, posso trabalhar para outra. E seria interessante que isso fosse assim também, né? Sim. Para que ela pudesse ter todos os dias. Fica meio complicado, porque como eu aviso, de repente eu tenho uma demanda. Sim. E eu vou e já chamo a pessoa para trabalhar. E como que a senhora vê isso com o MEI? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa contratação, que também veio para dar uma aliviada, mas ela tem algumas regras, né? Como é que funciona a MEI? O MEI, na verdade, é o que nós chamamos de pejotização, né? Onde uma pessoa constitui uma empresa para poder prestar serviços para outra empresa. Tecnicamente, de acordo com a lei trabalhista, não haveria uma relação de emprego, porque a relação de emprego, o primeiro requisito é a pessoalidade, ou seja, uma pessoa física que pode prestar serviço. Se é uma pessoa jurídica, não pode. Mas o que acontece? Muitas empresas acabam contratando o MEI, só que esse MEI, na verdade, é um empregado. Ele obedece ordens, ele trabalha normalmente na empresa, com todas as atividades relacionadas a empregado, como se fosse um empregado. Então, a Justiça do Trabalho, ela detesta, vamos usar o termo assim, essa modalidade de contratação e anula o contrato de trabalho quando submetido à Justiça e acaba reconhecendo o vínculo de emprego. Mas intermitente é interessante. Eu não tinha essa informação. É bastante interessante. Fala, Márcio Melo. Que perigo a senhora falando isso pro nosso chefe aqui. Meu Deus do céu, viu? Olha, vamos cortar essa parte, pelo amor de Deus. Bom dia, doutor. Tô esperto. Seja bem-vindo aqui. Bacana ter a sua presença no Papo Sério. E registrar também a presença do esposo da doutora, tá aqui com a gente, o Wallace. Pastor Wallace, doutor Wallace, como é que eu apresento ele? O Wallace, muito bem. Tá aqui com a gente, dando todo o apoio e suporte. Poxa, a gente ficou impressionado realmente com os números e o seu trabalho na rede social, desejando aí que continue crescendo, prosperando bastante. E esses números são números resultado de muito trabalho e empenho, acredito eu. Até a senhora tem uma marca aqui, daqui a pouco a senhora vai falar sobre esse trabalho. Mas um número que está chamando bastante atenção nesse momento é o número de desempregados no país. 14 milhões, quase 15 milhões de desempregados. A senhora, como advogada trabalhista, está trabalhando mais diante desse cenário de tantas demissões, doutora? Sim. Todos os dias chegam inúmeras perguntas, eu trabalho ativamente na internet, né? Então, todos os dias eu recebo milhares de mensagens perguntando acerca de direitos, muitas pessoas desempregadas, aumentando o quadro todos os dias. Infelizmente, é uma notícia muito triste. Muito triste mesmo, 14 milhões de desempregados. Doutor, a dúvida que eu tenho, hoje quando alguém é demitido, pastor Davi, o senhor lidou muito nesse cenário, né? Quando alguém é demitido, basicamente a pessoa é comunicada e se tem algum problema vai buscar os direitos dela. Na pandemia, como é que está sendo esse negócio? Como é que o trabalhador está buscando seus direitos? E como é que o empregador, o patrão, busca também criar uma forma de não trazer transtorno para o trabalhador, visto que está faltando dinheiro no mercado, está faltando forma de trabalhar também, né? Exato. Realmente essa situação é muito complicada. O que as empresas têm feito, elas chamam o empregado, né, marca um dia, ele assina o termo de rescisão, paga uma parte da rescisão naquele momento, paga o remanescente posteriormente. Isso não está validado pela nossa legislação trabalhista, que manda pagar nos 10 dias integralmente.
Mas por parte dos empregados tem havido essa compreensão, né? Porque o empregado está vendo que a empresa não está faturando, que a empresa não está tendo ganhos financeiros e acaba concordando. O ideal é que se fizesse um acordo, né, pelas câmaras arbitrais, pelas câmaras de mediação, ou até mesmo um acordo que seria homologado na justiça para ter mais segurança, tanto para a empresa quanto para o empregado. Para quem não conhece, o que é a Câmara Arbitral, doutora? A senhora pode explicar para a gente? Eu demorei muito para entender e hoje conheço bem do assunto, mas a senhora que é especialista, a sua fala tem mais força. A Câmara Arbitral funciona, ao contrário do que muita gente pensa, a arbitragem ela não é uma composição, né? Lá se ouve o ponto de vista da empresa, o ponto de vista do empregado, para se chegar num consenso, né? No que quem tem razão, o que tem que ser pago. Então é algo mais abrangente, né? Muita gente confunde com mediação, porque na mediação a gente vai negociar para chegar numa composição. Na arbitragem não necessariamente eu chego numa composição. Eu posso chegar, eu sou empresa, o pastor Davi é o empregado, nós não chegamos num consenso, então o árbitro faz uma sentença, e aí essa sentença ela é título executivo judicial e pode ser executada na Justiça do Trabalho. Olha aí, essa já não é negociado. O senhor conhecia essa, pastor? Não. É bem interessante, uma mudança importante, né? E na pandemia, as câmaras estão atendendo? Como é que está sendo esse atendimento? Estão atendendo. Ontem mesmo eu participei de uma arbitragem, né? E acabou resultando numa composição, porque ambas as partes acabaram discutindo e acabaram chegando num consenso. Então, foi uma experiência bem interessante, né? Porque existe essa compreensão. Hoje a empatia fala muito alto, né? Ainda bem, as pessoas estão verificando que a situação, o cenário está complicado. Tá difícil, né? Então, todos estão cedendo. Tá certo. Câmara Arbitral tá aí, estamos aprendendo um pouquinho sobre esse cenário de pandemia. A pandemia mudou muita coisa, né, doutora? A gente está tendo que reaprender muito, né? Eu me lembro do tempo que a gente tinha o relógio, como é que é? O relógio de ponto. Você tinha que ir lá e fazer o seu relógio de ponto. Eu já trabalhei também com aquele cenário de livro de ponto, livro de anotação do horário. Na pandemia, a senhora falou que existe formas de registrar o horário do trabalho do funcionário. Mas são legais esses meios? Tem lei que ampara esse cálculo de trabalho online também? Com relação aos meios de controle de jornada, a empresa meio que tem a autonomia de adotar o meio que ela acha adequado, desde que validado pelo antigo Ministério do Trabalho. Com relação aos trabalhadores online, existe essa questão, né? A empresa, eu mesmo, para os meus clientes, eu sugiro que faça esse controle para a pessoa ter uma vida, né? Porque se deixar muito aberta, a pessoa pode deixar para trabalhar à noite, por exemplo, e quando tem uma demanda específica que deveria ser resolvida durante o dia. Então é melhor que se tenha uma jornada e se eventualmente passar um pouquinho mais do horário, compense-se no outro. Hoje a gente tem mecanismos como, por exemplo, banco de horas, que não era admissível antes de 2017, era só por sindicato. A reforma veio falar, não, empresa e empregado podem firmar um banco de horas, e isso ajudou muito as empresas. Mas tem um problema, né? Porque os cargos de confiança, por exemplo, de gerência e de supervisão, você não tem o controle de hora. Né? Hoje, por exemplo... E nunca teve, né, doutora? Não tem, eles são excluídos do controle. Então, por quê? Porque é tido o Era a minha próxima pergunta, quando o patrão chama de madrugada, tem que responder então, né? Não. É cargo de confiança. Cargo de confiança, eu diria que é recomendável. Tá certo. Então, mas isso aí agora, na pandemia, isso vai até encaixar nessa pergunta aqui. Os trabalhadores estão perdendo seus direitos de alguma forma por causa da pandemia? 13º, redução de jornada, tem alguma perda? A perda tem porque ele vai trabalhar menos, mas tem alguma perda assim na lei? Alguma coisa que foi revogada, alguma coisa que foi revisto? Eu diria que seria essa redução mesmo pela quantidade de trabalho. Com relação ao 13º, é uma garantia constitucional, então não tem como mexer, né, a priori. Temos a redução proporcional das jornadas e salários, né, que ela foi implementada ano passado e agora esse ano renovada pela medida provisória 1045, que trouxe aí a possibilidade da empresa e empregado chegar num acordo e falar, você vai trabalhar com jornada reduzida de 25%, de 50% e no máximo 75%. E, consequentemente, ele vai receber menos, né? Por conta disso, mas vai ter a complementação pelo benefício emergencial. Pelo governo, né? Isso. Esses 14% desempregados, 14 milhões. 14 milhões. Isso. Não é por cento, é milhões. Milhões. Muita gente. Dá quantos por cento
dos que estão trabalhando, porque não é de toda a população, Não né? É só daqueles que estão trabalhando. Olha, da última vez que eu vi, eu acho que chegaria quase na metade. Daria uns 38 milhões de pessoas que trabalham, né? Só que eu não conto os informais, né? Só os formais. E aí hoje está quase 15 milhões. Aí eu teria que ver novamente os números. Mas... porque deve ter caído... né? A quantidade de empregados. É por isso que esse volume acabou ficando... Porque até pouco tempo atrás, nós falávamos em quanto? Quando o Bolsonaro assumiu, a gente falava em 12 milhões. Isso, era 12. Não 11 era? e pouco. 11 alguma coisa. Tivemos um recuo, né? E a pandemia teve uma nova explosão. Então, mas aí, por culpa da pandemia, né? Sim. Então, tem até uma justificativa. Na minha visão, eu acho que isso retoma, né? Eu acho que isso retoma porque você tem uma demanda represada aí. Sim. E, na verdade, alguns setores nessa pandemia vai muito bem, obrigado. Sim. Quem está vendendo vacina está rindo à toa. Você sabe que é interessante, né? E não é a área médica... Não é bem o nosso papo, mas é uma observação a ser feita, né? Se por um lado a gente viu muita gente perdendo emprego, né, doutora? E não tendo até formas de conseguir os seus direitos, seu pagamento, por outro lado, há setores que tiveram uma explosão gigantesca, como de logística, por exemplo, serviços de informática, o iFood, por exemplo, né? Conheci empresas que ficaram literalmente milionárias na pandemia e a gente acabou de completar um ano. Então, é um cenário de mudança. Acho que o trabalhador tem que ficar de olho nas oportunidades e, se necessário, migrar de carreira, entendeu? Eu, por exemplo, estou estudando sapateado, pastor Davi, porque eu acho que quando os shows voltarem, vai ser um mercado interessante aí. Tem tudo a ver, né? Mas voltando aqui, pastor, fica à vontade. Mas achei interessante, né? Pegando esse gancho o que a senhora aconselharia para as pessoas que está vendo que o seu emprego, porque às vezes o emprego ele não terminou, mas você está olhando na frente e falando, daqui a pouco eles vão precisar mais de mim. Sim. Com relação a essa questão é interessante porque, além de advogada professora, tem muitos advogados que vêm a mim e eu sou uma mentora, né? Como mentora. E o primeiro ponto que eu chamo a atenção é esse. A gente tem que olhar para frente. Eu consigo me enxergar daqui 5, 10 anos fazendo essa mesma coisa? Vai mudar alguma coisa? Porque a tecnologia ela vai revolucionar todas as áreas, né? A gente tem que estar atento. No âmbito do direito, por exemplo, nós já tínhamos o processo eletrônico na trabalhista, hoje o processo é 100% digital. No início desse ano saiu uma instrução normativa falando, 100% digital, audiências online, para você despachar com o juiz online, para você saber do mandamento de um processo, resolver alguma questão processual totalmente online. Então, a gente tem que despertar para essa outra seara e desenvolver outras habilidades para poder ser compatíveis com o que o mundo vai exigir daqui para frente. Porque ele está mudando, né? O mundo está mudando. Sim. Então, já que o mundo está mudando, eu quero apresentar para você... Pode apresentar, doutora? Claro. Quero apresentar para você um livro da doutora Gisele Paixão, de aprendiz a patrão. Aí, Márcio, né? Aí eu quero mostrar aqui, ó, tá? O livro. E você pode adquirir... Como é que o pessoal consegue adquirir? Pela própria livraria Autografia, no meu site também, Pitadas de Direito, e também pela Amazon. Olha aí, né? E se você tem dúvida da advocacia trabalhista na prática, mais de 200 perguntas e resposta também, né? É um livro aqui que foi coordenado pela doutora Gisele, e tem vários aqui autores que fizeram parte. Olha que bacana, né? Nesse momento difícil, nesse momento que a gente precisa aí de responder algumas perguntas, tá aí, ó. De aprendiz a patrão eu gostei, hein? Mas não é fácil ser patrão não, viu? Não é. Não é fácil não, né? Principalmente na pandemia. Né? O que os patrões conseguiram na justiça, não sei se tem muito a ver, mas acaba tendo, né? Porque os patrões tiveram que fechar, né? Alguns ficaram com os funcionários em casa. Como é que eles se viraram? Porque tinha aluguel, o governo ajudou, eles tiveram que bancar. O que acabou acontecendo?
o ano passado tiveram algumas medidas, né, liberando crédito para os empregadores e pelo menos os meus clientes todos conseguiram obter essa linha de crédito, né, em que pese tem algumas exigências e uma delas era manter o quadro de funcionários. Foi possível aí arcar com esses custos, né? Houve negociações, tiveram lojas de shopping, por exemplo, que eles negociaram para pagar pelo menos o mínimo assegurado do condomínio. Então, houve uma flexibilização nessas questões para poder minimizar esses custos. Porque, na verdade, os funcionários ficaram em casa. E eles não podiam, alguns acho que não podiam ser despedidos, né? Não podiam ser mandados embora, porque eles eram necessários. Você não sabia quando retornar, né? Porque esse vai e vem é bastante complicado. Mas temos um hino aí. Eu queria colocar um hino aí, nós podemos estar louvando a Deus e daqui a pouco nós estamos de volta. Nós estamos falando aqui, né, com a doutora Gisele Paixão sobre direito trabalhista, sobre empregos, como mantê-los, né? Tem mais para você ainda. É o Papo Sério com o pastor Davi José. Aqui tem informação, orientação e opinião. Fica comigo. Estamos de volta, é o Papo Sério com o pastor Davi José e hoje nós estamos aqui com a doutora Gisele Paixão falando sobre as leis trabalhistas, falando sobre emprego, tudo que interessa nesse momento e na pandemia. Doutora, a tecnologia acabou salvando muitos empregos, dando condições para que funções pudessem ser exercidas em casa, como por exemplo o telemarketing. Por outro lado, exigiu que o trabalhador se atualizasse para cumprir sua função. Nesse caso, quem deve custear o equipamento e adaptação para o home office? Vale a pena investir para garantir o emprego nesse caso? Como é que fica? Realmente essa é uma das principais questões para quem teve que migrar totalmente, né, do trabalho presencial para o telepresencial. O que nós temos atualmente? É importante lembrar que, assim, em tempos normais, o empregador não pode obrigar o empregado a trabalhar em telejornada, né, em home office. Só que nesse momento de pandemia, nós tivemos ano passado a medida provisória 927, que permitiu aí a implementação obrigatória do teletrabalho. E a medida provisória já trazia lá no seu escopo que a empresa deveria, né, fornecer os equipamentos caso o empregado não tivesse, a título de comodato, sem que isso significasse pagamento de salário, porque nós temos salário in natura, né? Então isso não seria. E se por acaso a empresa não fornecesse, que o empregado ia ser considerado como tempo à disposição aquele período de trabalho eventualmente que ele prestaria. Com relação à questão dos equipamentos, aí temos a internet, a luz, que acabou sendo muito consumida. O que tem sido feito? A medida provisória atual, que repete aí as questões do 927 a 1046, ela traz lá falando que a empresa, o empregado, tem que fazer um ajuste escrito e estabelecer lá quem vai custear, o que, quanto vai ficar. O que tem sido feito na prática, que eu tenho feito esses contratos, a pessoa estabelece, vamos supor, a conta de luz dela vinha normalmente R$100. Por causa da pandemia, que ela tem que ficar com vários aparelhos ligados, vem 200. Então, esse acréscimo ficou contabilizado no contrato, a empresa está fazendo reembolso. A internet é a mesma coisa. No meu caso, por exemplo, como professora, eu tinha uma internet de uma potência X. Com a necessidade das aulas online, eu tive que ampliar, porque toda hora caía. Aí os alunos, professora, você está aí? Eu ficava paralisada porque eu tinha caído, né? Então, eu tive que ampliar meu pacote. Mas isso eu não levei em conta para a faculdade, ela também não me exigiu. Aliás, ela não me perguntou, mas seria algo de se negociar, né? Se eu tive que aumentar meu plano de internet para atender a demanda, a empresa também teria que arcar com esse custo. Mas é uma questão que a lei não obriga. A lei traz aí que tem que haver um ajuste e esse ajuste deve ser escrito. Então, mas só para ficar claro, né, alguns aspectos, eu estou aqui com algumas perguntas do Renan Araújo, que é meu filho, e ele diz o seguinte, né, a iluminação, né, que é a energia que nós falamos, ergonomia, né, que aí são cadeiras, mesas, né, saúde, aqui aí saúde é na questão dos riscos que ele pode estar correndo, né, nessa fazendo a função em casa, limpeza, né, a internet que falou, tal, e o laboral. Então são esses itens que tem que ser negociado. Isso, negociado.
E aí é feito um ajuste. Geralmente a empresa não se opõe, pelo menos as que eu acompanhei, elas foram bem maleáveis, né, vendo que o empregado não tinha aquele curso e ele ia passar a ter, não seria justo, né, que ele tivesse que tirar do salário dele para desempenhar uma atividade que é em benefício da empresa, né? Você está transferindo o risco do negócio, que não pode, né? O risco do negócio é da empresa e não do empregado. E aí, né, se o empregado cai, e aí? Como é que faz? Essa questão de acidente de trabalho ela é bem polêmica, né? Nós temos lá a Lei de Benefícios, a 8.213, que traz lá, a partir do artigo 19, o que é acidente de trabalho. Se a gente for pegar no pé da letra, tudo é acidente de trabalho, né? Se a pessoa tá... Nós tínhamos antigamente a pessoa que... Vamos falar, a mulher tá fazendo a chapinha e ela se queimou com a chapinha, sofreu um acidente com a energia e ela entrou com um processo porque ela estava preparando para trabalhar e ela um acidente de trabalho acidentou. Aqui, viu, gente? Desculpa. Tá tudo certo, sobrevivemos. E ela acabou se acidentando com esse ânimos. E o que a justiça entende? Que se a pessoa tem um ânimos de ir para o trabalho, se ela se acidentou, a empresa deve ser responsabilizada. Nós tivemos, no passado, uma medida provisória que eliminou a possibilidade de acidente de trajeto, que seria esse caso que se enquadraria. Só que ela não existe mais, então acidente de trajeto também é acidente de trabalho. Então, levando em consideração essa interpretação, se o empregado está trabalhando, e naquele momento ele cai, se machuca, como aconteceu agora, que houve a queda aqui, a empresa vai acabar respondendo, né? É claro que o ônus da prova fica um pouco delicado, né? Mas a empresa, como eu disse, ela tem os riscos da atividade, é dela. Então, ela tem a responsabilidade social, tem responsabilidade constitucional pelo 225 da Constituição, que ela tem que apresentar um meio de trabalho saudável, tem as NRs que informam isso, que na verdade obrigam que as empresas adotem medidas ergonômicas. Então, essa responsabilidade não tem como tirar da empresa. E o que tem sido feito, como por exemplo, empresas como o Nubank, tem disponibilizado cadeiras para os funcionários, tem feito várias coisas para evitar essa questão. Porque realmente, se acontecer um acidente e com certeza for grave, a empresa não vai ter como escapar da responsabilidade. Tem umas questões que é o tipo da LER, por exemplo, que não são coisas que acontecem de um dia para o outro, né? Então, como é que faz uma situação dessa? Uma situação dessa, como ocorre na prática? Geralmente a pessoa sabe que está doente e depois já foi demitida, né? Que ela não consegue mais trabalhar. Então, a gente tem visto ações, né? A pessoa ajuiza uma ação e é submetida por uma perícia. E o perito que constata, né, a data do início da incapacidade para aferir se aquilo tem ou não relação com o trabalho. Como se tratando de LER, que é uma doença que tem o cunho ocupacional, então já tem aí a natureza com um acidente de trabalho por equiparação. Então a empresa acaba tendo que ser responsabilizada. E vale lembrar que nessas questões a empresa tem que pagar a pensão vitalícia, né, enquanto a pessoa viver. Tem que pagar ainda as indenizações materiais, se a pessoa pagou médico, remédios, deslocamentos para hospitais, essas coisas desde que comprovado. E então são indenizações altíssimas, são processos que giram em torno de 500, 1 milhão, 3 milhões, a depender da atividade desempenhada. Então é importante que quando você está na empresa, você tem lá o pessoal que cuida de você, né? Que são segurança do trabalho, né? Então você tem aquele exercício que você faz. Rapaz, faz pouco tempo que eu saí já, mas não lembro o nome, que é aqueles exercícios. Os exames. Não, aquele que você faz no começo do trabalho, quando você chega. Então, não. Quando você chega para trabalhar, você faz uns exercícios que é alongamento. Os alongamentos, mas tem um nome. Ginástica laboral. Isso, aí, ginástica, nada como falar com uma especialista. Exatamente. Ginástica laboral. Então você também tem um acompanhamento técnico. Então você está trabalhando e o segurança passa e já está te olhando. Se o teu teclado está muito baixo, está muito alto, né? Se os problemas começam a acontecer, tem como você tratar. Então, que conselho a senhora daria ao trabalhador? Porque ele tem que ficar muito esperto, porque ele está cuidando dele em casa. Exato. Na verdade, a reforma trabalhista trouxe uma questão que ainda é passível de muita discussão e diz respeito a uma recomendação, né, em que o empregador aí fala para o empregado, que o empregado, na verdade, assina cientificado de que tem que trabalhar adequadamente, que tem que sentar adequadamente, né? Então, o empregado meio que
a empresa tem que orientar o empregado e até dar um documento falando, olha, você tem que fazer assim, assim, assado, para não ter esses problemas de saúde. É que quando você está na empresa, você tem treinamento, você tem acompanhamento. E quando você está em casa, você já não tem, né? Fala, Marcimelo. Muito bem, tem uma outra dúvida aqui, já para a gente caminhando aqui para nossa conclusão, vamos falar um pouquinho sobre esses problemas que a pandemia acabou trazendo, essas mudanças, né? Dias atrás eu conversando com uma profissional, ela foi deslocada para trabalhar em home office. Aí veio o aperto, o agravo da pandemia, e as crianças passaram a não ir mais para a escola. E ela passou a ficar responsável pelos filhos que tem em casa, as aulas online, crianças pequenas, e também pelo trabalho em casa, trabalhando em dobro como já é histórico da mulher, né, doutora? Fazer Sim. sempre várias funções ali ao mesmo tempo. Tem homem que não consegue pensar e fazer digestão ao mesmo tempo, mas o caso da mulher é um pouco diferente. E ela agora estava com uma dificuldade porque o patrão exigia o retorno dela à atividade presencial. Porém, as aulas não voltaram, as crianças não têm com quem ficar. Nesse caso, ele deveria compreender, resolver de alguma forma, como é que ela faz? Ela tem que pedir a demissão da empresa, já que ele não quer fazer nenhum tipo de acordo, doutora. Realmente essa questão é muito delicada e a lei não nos dá nenhuma opção, né? Então, o que nós temos é realmente negociar, porque se ela já está em home office, que é o que eu falo para os clientes, se você já permitiu que trabalhasse assim, por que retomar? Né? Aguarda mais um pouco, dá mais uns 2, 3 meses, flexibilize, né? Porque nesse momento nós não temos uma receita certa ou errada. Porque se não for assim, a empresa então demita, né? Porque se ela não quer que se mantenha nessa atividade de acordo com essa função que começou a exercer em casa, que faça então a demissão, né? E aí seria em ônus da empresa, não dela, ter que pedir demissão para atender, né? Então é um caso de se conversar realmente. Tá certo. Uma outra dúvida, quem está trabalhando sobrecarregado, doutora, porque a pandemia trouxe isso também, aumentou os horários, aumentou responsabilidades. Ele pode exigir um aumento de salário por conta desse trabalho estar a mais em casa? A gente precisa ver qual a natureza desse trabalho. Se o trabalho é relacionado à função que ele desempenha, porque nós temos a função e o desdobramento delas são as tarefas. Então, eu como advogado, eu tenho que assinar, eu tenho que falar, eu tenho que anotar, eu tenho que fazer várias tarefas. Se essas tarefas compõem a minha função, e se elas são muitas, é o ônus da minha função. Agora, se são tarefas diferentes de outras funções, aí nós poderíamos falar, sim, num acréscimo salarial, que é o que chamamos de acúmulo de função. Tá certo, tá certo. Tem mais algumas aqui, mas se você quiser complementar. Quando a pessoa está trabalhando, pega o Covid, como é que está sendo? Está sendo tratado como uma enfermidade como as outras, né? O empregado ficou doente, então ele vai para o médico e tal. Com o Covid, tem alguma coisa especial? Tem sim. Primeiro ponto, nós tivemos ano passado uma polêmica grande, né, relacionada à questão da tipificação do Covid como doença ocupacional, que aí depois o governo meio que deu um jeitinho e acabou tirando, mas persiste. Inclusive nós tivemos decisões recentes aqui do nosso Tribunal de São Paulo, reconhecendo como doença do trabalho, então a empresa acaba tendo a responsabilização. Nessa questão do adoecimento, nós tivemos uma lei recente, agora de março, que diz que se o empregado tiver com suspeita de Covid, ele pode ficar 7 dias de forma justificada, né, sem apresentar atestado, e no 8º dia, sim, aí ele tem que apresentar um atestado para a empresa para comunicar que está realmente com Covid. Se ele não tiver com Covid, já está justificado os 7 dias, então não pode haver desconto. Então tem essa brecha relacionada à questão do Covid. Porque é complicado, né? Se eu tiver contato, e o Pazuello Sim. Foi convocado para a CPI, mas teve contato com alguém que tinha Covid, e aí ele não podia estar lá. Sim. Então a empresa... Com certeza isso acontece, porque você pode ter em casa pessoas que tiveram atestado positivo e você estava ali, né? Então essa parte é bastante complicada. E se ele testou positivo, vai ficar 14 dias. A regra é 14 dias. Aí volta com os 14 dias. Mas tem gente que volta com 14 dias e continua transmitindo. Sim. Aí eles têm que se virar lá, tem que ter uma... Geralmente, como funciona? Quando o empregado sai afastado, a empresa tem que submeter ele ao médico do trabalho. E o médico do trabalho vai examinar se ele está apto ou não para retomar as atividades. Então, meio que a empresa assume o risco, né? Se ela aceita um empregado no 14º dia, 15º, na verdade.
ainda com o vírus, né? Então acaba assumindo. Porque senão vai transmitir para todo mundo dentro. Mas Sim. ficou bastante complicado, né? Ficou, realmente. Ainda que a grande maioria estava trabalhando em casa, mas se você fala de produção, né? A produção não dá para o cara ficar em casa. Ele tem que ir lá apertar o pedal, o botão da máquina, ele tem o mecânico de manutenção, tem que estar lá, né? E você correr o risco de alguém estar contaminando todo mundo é bem complicado, é bem né? complicado. Realmente é um ônus muito elevado. E em meio geral, o que a senhora diria que conselho a senhora diria ou daria, né, aos nossos trabalhadores, né? Com relação aos direitos, né, que assim, não é porque nós estamos num momento pandêmico que os direitos foram esquecidos, né? Os direitos trabalhistas permanecem vigentes, permanecem aí e devem ser obedecidos. E se não forem, aí sim, buscar meios de solução de conflitos, né, para tentar minimizar as questões, sempre tendo em mente essa questão, porque em que pese eu ser advogado trabalhista, e se nós formos olhar para os juízes, por exemplo, eles nunca iriam concordar com a possibilidade do empregado e empregador se compor, mas eu acho que nesse momento é o momento de pensar dessa forma, se a gente quiser ter uma nação saudável, uma nação que tenha renda nos próximos anos, né? Então a gente tem que fazer algo a partir de agora, e seria isso. Não é abrir mão de direitos, mas ser mais flexíveis, né? A senhora estava falando e eu estava aqui pensando, né? O que se pensa para um Brasil amanhã, né? Em relação às leis trabalhistas? Porque é muito pesado, são pesadas as nossas leis, né? Existe alguma visão, existe alguém trabalhando, porque vai entrar na questão em algum momento vai ter que se abrir mão de alguma coisa. O que se pensa? O que né, a área da lei trabalhista analisa nesse sentido? Quem vai perder o quê? O que provavelmente vai se consolidar no futuro? Olha, com relação às reformas trabalhistas, então, as reformas da legislação em geral, ela tende a prejudicar uma das partes, né? E nesse caso, a corda sempre acaba arrebentando para o lado mais fraco, que é o empregado, né? Como eu disse, nós tivemos a reforma, ela não está efetiva ainda, nós tivemos mais de 200 mudanças na CLT, foi uma reforma gigantesca, eu até escrevi um livro, eu ia até trazer, mas ele é muito pesado, do tanto de mudanças que tivemos, né? Então, eu penso que esses próximos anos nós vamos trabalhar no sentido de aplicar essas mudanças que a reforma trouxe. E assim, nós vemos aí com frequência posicionamentos dos nossos governantes no sentido de mudanças, né? De flexibilizar mais as leis. Só que eu penso que nós já temos leis suficientes, né? O que nós temos é que aprender a trabalhar com elas, né? Nós temos a possibilidade de legalização dos informais, como eu falei aqui, do intermitente. Nesse sentido, tem que haver mais compreensão, né? Mais do que criar novas leis, criar novas regras, nós temos que aplicá-las. Desonorar, né? Exato. Tem que tirar esse peso, porque se você tem esse peso, você não acaba não contratando, né? Então, nós temos que pensar nisso, né? E o paternalismo não é bom, né? Não é bom que a pessoa entra no emprego e aí ela vira um peso, e conforme vai passando os anos, ela se torna muito cara até para ser demitida. Exato. Né? Então, como é que você vai mandar embora? Você não tem dinheiro nem para mandar embora. Então, nós estamos vivendo realmente um momento bastante complicado, mas fica para você aí, ó. Fique esperto, você que está no home office, né? Veja bem como é que está o seu trabalho, faça a sua análise, né? E sempre que houver problema, informe a empresa, porque não vai estar ninguém lá olhando para você, vai ser você. Então você veja bem o que você está fazendo, busque informação, tá certo? E para você que está com um emprego, busque aí aperfeiçoamento, busque aí as áreas que estão em desenvolvimento, as áreas do futuro. Porque se você fizer uma análise, você vai já analisar aqui, tecnologia. Tecnologia é a área do futuro, então tudo que envolve isso, pra você ter ideia, até game.
até fazer aqueles joguinhos no celular, do computador. Isso tem gente que está precisando de mão de obra e que na verdade está acontecendo, está havendo uma especialização. Então, estudar, meu amigo, vai ser muito necessário, imprescindível, eu diria para você, né? Então, temos que nos capacitar para que possamos ocupar, né, esses empregos, e são empregos que vão remunerar muito bem. Porque a tecnologia está tirando emprego de muita gente. Olha os bancos. Olha o número de pessoas nos bancos que perderam o seu local de trabalho ali. Perdeu o seu posto. Porque o computador... Porque, na verdade, não é o computador, não. Nós estamos fazendo. Sim. Né? Eu fui fazer nós estamos falando aqui de tecnologia. Eu fui fazer um boletim de ocorrência na Polícia Civil, lá na internet, no computador. Pensa que é um trem complicado, porque eu fui colocar eu acabei pagando um boleto fake. Nossa. Fake. Presta atenção, fica aqui um alerta para você. Eu tive que fazer tudo lá, eu tive que entrar e nem tem, e aonde me foi indicado o link, nem me dava assim condição de você, por exemplo, anexar um arquivo, sabe? Tá tudo voltado para se você roubou o carro, se você foi roubado com o carro, ou se injúria, não sei o quê. Mas ali na parte cibernética não tinha, embora tenha a delegacia preparada para isso. E não é brincadeira não, viu? Você entra no automático e fala, mas o fake é fake mesmo, Márcio. É só o número que muda. Se você não prestar atenção, você... Entendeu? Mas como é que aconteceu isso? Assim, rapidamente, né? Aconteceu que eu fui tentar pegar uma segunda via do boleto de um banco, e conforme eu fui atualizando ali, apareceu um zap daquele banco. E era fake. Olha aí, Márcio. Nesse cenário de pandemia, infelizmente. Mas veja bem, os caras tinham mais ou menos. Eles deixaram ali uma armadilha. Claro. Quem entrar ali para buscar uma segunda via, ele já entrou. Aí eu não sei dizer direito, né? Porque eu fiz isso pelo telefone, então ele pegou meu número e soltou um zap ali. Então tem algumas coisas ali que eu comi bola? Com certeza, né? Porque você tem que olhar aquele número. Então, meu amigo, não é brincadeira não, né? Fica um alerta aqui, né? É fácil você pagar um boleto fake assim, rapidinho. Só que o que nós estamos dizendo aqui? De vez eu ir lá na delegacia ter alguém para me atender, eu tô lá no computador, Márcio. E assim tem sido no banco, assim tem sido com o cadastro da vacina, assim tem sido com tudo. Então, meu amigo, preste atenção, né? Não fique reclamando, não. Vai estudar, vai se aprimorar, vai se especializar, porque esse é o caminho, certo, doutora? Certeza. E a doutora é um exemplo disso, né? Ela é criadora de uma marca que está ganhando grande proporção na internet, Pitadas de Direitos. Ela tem trabalhado muito no sistema online ali, através de criação de conteúdo. Conta pra gente um pouquinho do objetivo e qual é o trabalho que está sendo feito ali, doutora, por favor. Sim, o Pitadas surgiu em 2015, quando eu procurava conteúdos na internet acerca de direito do trabalho especialmente, né, e não encontrava. Então eu resolvi fazer um blog, e aí começou com o blog. Né? Então a senhora é uma youtuber praticamente. Também. E aí o Pitadas, eu criei esse Instagram, né, e comecei a produzir conteúdo, e de lá vieram muitas parcerias, clientes. Hoje é focado mais para os advogados que acabam me procurando, né, para parcerias, para mentorias, essas questões. E eu desenvolvo conteúdo lá e também no YouTube. E o ano passado eu consegui registrar a marca, né? Porque nesse mundo aí, e aí fica uma dica para você que tem uma ideia, uma boa ideia, tentar resguardar os seus direitos, porque pode vir outro e querer registrar, como já aconteceu de uma amiga, ela tinha uma ideia muito boa e ela não registrou. Quando ela foi tentar fazer o domínio, já tinha um site e a pessoa queria 50 mil reais para vender o site. Baratinho, parcela no cartão. Né? Então, hoje eu ajudo muita gente, muitas pessoas me procuram. E esse trabalho se desenvolveu com mais ênfase depois que eu tive meu filho, porque eu trabalhava no escritório corporativo e eu saí de lá
E eu falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu fui pra internet. E ainda, naquela época, 2016, 2017, nós não tínhamos tanta gente online. Hoje todo mundo tá online, né? Então quem iniciou um pouquinho antes, conseguiu aí sobressair um pouco. Mas isso não quer dizer que não consiga. Eu sempre falo, você tem que ter força de vontade. Hoje a gente não precisa de muito. Basta um celular com internet e você pode, né? Se tornar uma celebridade, se tornar uma pessoa relevante, influenciar pessoas. Então aproveitar para transmitir coisas boas, para transmitir esperança, para transmitir conhecimento, informação de valor que vai ajudar outras pessoas, né? Então esse é o meu papel que eu busco fazer com Pitadas. E advogados e o cidadão também, que não é ligado ao direito, mas é um trabalhador e tem dúvidas, pode acessar e consumir o conteúdo. Sim. Inclusive muitas dúvidas que eu recebo de trabalhadores advêm de lá. Maravilha. A senhora pode falar pra gente mais uma vez qual que é o endereço? Pode entrar direto no Instagram, porque tem todos os links na bio, que é @Pitadas de Direito. Pitadas Facinho, hein? de Direito. Muito bem. E pra gente fechar,